Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir essa live. A graça e a paz de Deus estejam com você. Sou Padre Dione, mais uma vez aqui desde Bicas. Saúdo a todos os irmãos e irmãs e amigos e amigas que estão conosco nesse momento tão bonito da live. E nós queremos, neste momento, dizer a todos vocês que nossa igreja desde janeiro tem feito um caminho muito bonito, a nossa arquidiocese. Nós abrimos o segundo sínodo arquidiocesano com uma participação maciça do laicato. O nosso arcebispo montou uma comissão super interessante, multidisciplinar, interdisciplinar, com vários conhecimentos, doutores em Bíblia, especialistas. O sínodo remete para uma continuidade, porque o primeiro sínodo aconteceu há mais de 10 anos, com a chegada de Dom Gil, e depois nós tivemos a reavaliação, fizemos estudos, aprofundamentos dos diretórios administrativos, diretórios pastoral litúrgico e também do diretório dos órgãos colegiados, o CPP, CPCs de nossas capelas e comunidades, e a grande mutirão de avaliação em todas as 91 paróquias. Até então não tínhamos 91, mas Dom Gil foi pela dinâmica do desenvolvimento pastoral e realmente com o crescimento da nossa Igreja Católica da Arquidiocese de Fora, tivemos a graça de abrir mais uma paróquia, que então somos 91 paróquias. Muitas residem na cidade de Juiz de Fora, que é o maior reduto católico que nós temos. Depois, em parceria e em unidade, as paróquias do interior. Isso me faz lembrar muito alguns provérbios que diz assim: rio pequeno também enche o rio grande. E é justamente nesse aspecto que eu acho que o Dom Gil, com toda a comissão que está aí maravilhosa, pensando o sínodo, vai fazer um olhar sobre Juiz de Fora primeiro, né? Porque o primeiro sínodo foi para toda a Diocese de Fora, que era o novo Dom Gil chegando e tentando continuar o que os outros bispos conseguiram, né, chegar até essas definições. Dom Gil veio dar uma nova repaginada, veio fazer um divisor de águas nesse aspecto. E caminhando com o sínodo. Até então, nem o Papa Francisco ainda era Papa, né? Ele era cardeal lá em Argentina. O Dom Gil já estava caminhando com a questão da sinodal. Depois veio o Papa, veio os cardeais. Não que ele inventou a roda, porque o sínodo já é uma questão muito da Igreja, né, após o Concílio Vaticano II. Mas o Dom Gil veio com essa ideia, que até então nós tínhamos um sínodo diocesano, claro que interessante. E ele intuiu essa ideia e retomou a ideia do sínodo, só que agora como arquidiocese, né? Tem esse aspecto histórico. Então, praticamente, Dom Gil não veio inventar alguma coisa. Ele veio para dar continuidade, puxou o que é melhor da ideia, né, da caminhar juntos, porque ele sentiu necessidade que a arquidiocese, com as 91 paróquias, fôssemos uma só unidade, que é o que pede, né, a norma que a gente tem, né, das encíclicas sobre o presbitério, sobre a unidade dos bispos e os padres, sobre a comunhão com os leigos, e todos os documentos produzidos nós estamos contemplando. E o segundo sínodo vem com essa marca de priorizar a cidade de Juiz de Fora por ser numerosa e urbana, muito urbana, né, que está com um processo muito de secularização, relativismo, e onde precisa fundamentar a doutrina, o entendimento que é ser católico neste mundo atual. Então, este ano vai ser um investimento. Tivemos essa reunião em janeiro com todos, para poder apresentar, e foi assim, não coube praticamente no Centro de Evangelização Lumen Gentium, na Cúria Metropolitana. Foi uma coisa muito bonita. Uma fala muito bonita. Tem Valete Divino, conduzido pelos leigos, foi um momento assim, de grande força espiritual, isso é muito bonito. Depois disso, o Dom Gil deu abertura oficialmente, né? Já dando abertura ano passado, com o diaconato dos diáconos permanentes e transitórios, já deu oficialmente abertura, mas a prática começou agora em janeiro com esse grande encontro. E aí delimitou que seria os agentes e os missionários sinodais estariam só em Juiz de Fora por este ano. E em contrapartida, nós do interior, de todas as foranias, as outras foranias do interior, nós vamos estar acompanhando, mas ao mesmo tempo nos preparando para que venha a nossa hora, o nosso momento.
E é neste momento que eu me uno a todos de Juiz de Fora, desejando a todos os meus irmãos padres lá da cidade de Juiz de Fora que se abram a essa ideia e que possamos juntos caminhar, né, para uma transformação eclesiológica, pastoral, acima de tudo, mas também com a consciência de pé no chão, que a gente vai fazer o possível, né? O impossível sempre compete a Deus, mas o nosso possível nós vamos fazer. E os padres estão muito empenhados. Os padres, com todas as dificuldades que vocês talvez não saibam, nós padres passamos por situações de muito constrangimento, de muitas coisas que às vezes não são verdades e com muitas injustiças. Nós padres diocesanos sofremos muito. Não como para falar que somos vítimas, não. Estou falando que às vezes somos injustiçados, como você e sua família. Não é fácil, porque hoje o mundo fala-se muito e tem-se pouca crítica. O crítico que existe hoje é criticoide, porque ele simplesmente é um rebelde. Não tem fundamento, às vezes, nem na crítica que está fazendo, porque não tem o esclarecimento, não tem a leitura. E isso é o que acontece. Aí vulgariza, né, as opiniões. A opinião, que é chamada no grego doxa, ela é importante, mas a partir de um viés de maturidade e de uma comunhão, né? Comunhão, de sentir bem coletivamente, de querer o bem do outro, que o outro seja feliz. Isso, para mim, que é ter abertura para uma crítica, quando você realmente tem um objetivo de construção. Agora, de demolição, cada um tem que fazer a autocrítica para ver o que eu posso melhorar. Eu, por exemplo, faço sempre demolição em mim. Eu destruo aqueles maus hábitos e aquela forma de lidar com o povo, eu acho que não é legal. Eu, como padre e pastor, eu tenho que mudar a minha dinâmica em prol do povo, da coletividade, da paróquia, do bem da igreja, do presbitério. Então, às vezes, eu falo sempre com os meus irmãos padres que falam, olha, às vezes a gente tem que beijar as pedras por causa do santo. E de fato esse exercício que exige da gente uma ascética, uma mística, e nesse período quaresmal uma conversão, uma metanoia. E neste momento nós estamos vivendo esse ato bonito de 2020, em janeiro. O Dom Gil participou do curso da CNBB no Rio de Janeiro, com todos os bispos, Leste 1 e Leste 2, e que trouxe contribuição para a questão do estresse, do cansaço, do trabalho do presbítero, porque nós, padres, nós dedicamos. Você pensa que o padre não te ama ou não ama a sua paróquia? Não, ama. Só porque ele tem que se impor ou falar as verdades, assim, dizer, vamos organizar dessa maneira, você não é dono da igreja, você não pode. Tenta reunir equipe, tenta você transformar a sua liderança em processo, para que, assim, ao sair, você tenha outros líderes para continuar a obra. Mas muita gente entende para o lado negativo, se fecha, acha que o padre não gosta dele, acha que o padre está perseguindo, acha que o padre que ele é esquisito e começa até mesmo a falar coisas da personalidade, do caráter, da moral do sacerdote, quando essas pessoas são magoadas em seus desejos. Então isso a gente leva essas questões. Mas padre, isso existe? Sim, existe. Mas nós padres, nós temos uma graça muito superior de a gente tentar perdoar, porque a gente comunga, a gente confessa. Não, é um filho rebelde, é uma pessoa que se desentendeu aí, não quis compreender, né, da maneira como ele gostaria de ser compreendido. Ele não fez isso. Ele já foi logo tampando pedra, porque a maneira como eu quero ser julgado, a maneira como eu quero ser tratado, eu devo tratar o outro. Então, mas nem sempre isso tem uma contrapartida com os padres da paróquia. Os padres da paróquia sofrem muito. Se nós fôssemos conversar com o padre e ele pudesse abrir o coração dele, vocês iam ver como que o padre chora também. E o sacerdote, ele sofre muito, porque as críticas, muitas vezes, elas não são críticas conscientes de um processo coletivo, de um processo de formação pastoral, de busca de objetivo e foco. Não, é uma crítica pela crítica, que é chamada dentro de uma doença patológica também, que é os criticoides. Então, infelizmente, há muitos irmãos leigos que não conseguem caminhar ao ritmo bíblico. Eles não têm a interpretação do Êxodo, não têm a interpretação de Jonas, de Elias, das questões psíquicas, emocionais. Elias teve depressão, angústia. Jonas se acovardou porque ele não queria engolir o seu próprio orgulho, a sua presunção, e ele fugiu da missão. Isso é um movimento humano, mas o povo de Israel era chamado sempre a tomada de lição, dizendo, referência é o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. Se o nosso povo católico não fizer a exegese bíblica, o estudo, a letio divina, dificilmente vai entender a parte humana, a parte limitante da gente. Não vai entender nem tanto do sacerdote, né,
Porque às vezes o sacerdote se vira porque ele tem uma mística própria. Mas e do esposo, da esposa, dos filhos, da equipe de trabalho? Onde você trabalha, por exemplo, você tem que ter aprofundar a palavra, a léxico divina, para poder conviver com as equipes. O manejo emocional dos setores de trabalhos em equipes. Hoje a empresa, por exemplo, ela pega uma pessoa pelo QR, né, que é o coeficiente emocional, mais do que pelo QI. O QI simplesmente sozinho, sem acompanhar as relações humanas, emburrece o próprio sujeito. Pode ter doutorado, mestrado, mas ele não sabe lidar com as emoções e com a questão que a gente diz na igreja pastoral. Lidar com o ser humano, mas é preciso lidar consigo mesmo. Lidando consigo mesmo, somente pela prática da léxico divino. Somente para o processo da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, para cortar aquilo que é necessário em mim e para me alimentar de esperança na construção do reino de Deus nessa igreja do século XXI. Então, se você, irmão, não voltar à reflexão da palavra, formar círculos bíblicos, por ruas, você é dirigente de círculo bíblico, se você não voltar a esse tipo de comportamento, não adianta reunir movimentos, ou movimentos isolados e ilhas. É preciso que esteja domos, a casa, você refletir a palavra de Deus nas casas por ruas. E ali não precisa ter missa, que eu acho também um contrassenso o padre ir nessas garagens, nessas ruas, celebrar a missa. No meu ponto de vista, pastoralmente, eu acho que isso é infrutífero. Por quê? A missa já tem próprio na igreja e na matriz. Que todos os irmãos vá para essa igreja para se confraternizar com uma forma maior, mais ampla. Os círculos bíblicos, o padre pode estar, mas não para celebrativo no sentido de sacramento, mas celebrativo como dirigente do culto, com o ofertório, as ofertas, as flores. Isso é uma celebração, igual a novena de Natal. Simples, estou simplificando agora. Novena de Natal, não precisa ter a missa. Porque se você coloca a missa por rua, quando vem outro sacerdote, ele vai ter outras ocupações e não vai poder fazer. E ao não fazer e cumprir aquela sua agenda, o que o povo vai falar? O que o povo vai começar a dizer e cobrar? Vai ficar comparando padres com padres. E isso tem enfraquecido muito a nossa comunhão eclesial. Nós padres temos que deixar a paróquia organizada e entregar a paróquia e deixar que o padre que vem com seu talento, seu dom, continue. E às vezes ele vai, assim, não, vamos direcionar por aqui, mas não abolir, se foi uma paróquia bem organizada, com assembleias, né, assembleias comunitárias e paroquiais, ou pode dizer o nome sínodos e etc. Mas nós precisamos dar continuidade. Então, o sentido de continuidade não é no sentido de conservadorismo ou tradicionalismo. A continuidade significa projeto pastoral de continuidade. E não igual, desculpa dizer, não quero, quem sou eu, porque eu não compreendo muito essa questão da campanha da fraternidade ser na quaresma e não em Pentecostes. Porque os reflexos da unidade da igreja está na partilha, na comunidade. E se você reflete um tema social nos círculos bíblicos e nas comunidades, o tempo mais forte é aquela semana da unidade. Porque aquela semana da unidade você congrega metodistas, algumas igrejas cristãs e até mesmo interreligioso. Então ali é um espaço apropriado para a reflexão e o avanço da justiça da sociedade e do social. Ali é um clamor. Por isso que existe a festa das tendas, onde a gente reúne todos os círculos bíblicos para celebrar o Pentecostes. Porque o Pentecostes não é uma via da renovação carismática católica, por exemplo. A RCC é um dom para a igreja e aprovado pelos santos padres. Mas o que é mais importante de Pentecostes é a partilha. É a questão do dízimo. A questão realmente de ninguém ter necessidade entre vós. De haver uma partilha, de comunhão de bens. E uma reflexão crítica para reivindicar de forma legal e em uníssono, né? Em um só som e em unidade, os nossos dramas sociais. E os nossos dramas sociais são imensos. Cada vez mais está acelerando o processo de miséria, de fome, em todos os aspectos, seja ele psicológico, emocional, espiritual e material. Vamos acompanhar o homem como uma forma holística. Então, neste momento de Pentecostes, que eu sugeriria assim, poxa vida, poderia ser focar em uma semana da unidade, combinando com Pentecostes, e fazer a grande festa e a grande passeata pelas ruas sobre reivindicações de temas sociais. Na quaresma, tem muitas coisas litúrgicas, que inclusive até o Glória a gente omite para poder pensar sobre a Páscoa, uma vida nova, para culminar a Páscoa, porque tudo centraliza na Páscoa.
a liturgia e tudo é organizado a partir da Páscoa. Na Páscoa é que a gente tem todas as ramificações litúrgicas. Porque se não tivesse tido a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que sentido teria o nascimento dele? Que sentido teria a Semana Santa e todas aquelas coisas dos atos e ofícios próprios da Semana Santa, que devem ser mantidos e conservados? Mas o povo tem que dar essa pausa de kênose, essa metanoia no período da quaresma. Dione, cada padre, cada bispo, papa, tem que pensar em suas atitudes, para que assim na Páscoa nós tracemos anotemos mesmo, olha, eu quero mudar aqui, eu quero ser melhor aqui, eu quero fazer essa mudança em mim. Tudo em mim primeiro, para que eu possa ser um elo de comunhão, porque eu sou uma das argolas da corrente de unidade. E se essa argola ela rompe o elo. Então, nós temos no século XXI ter cuidado de não quebrar e romper a unidade. Por isso que a palavra sínodo é caminhar juntos. A unidade é o fundamento. Porque em João 17:21, Jesus orou ao Pai e disse: Pai, que não quero que eles tenham milagres, dons de cura, pode até ter tudo isso, dom de cura, de milagre, de línguas, pode até ter manifestações, movimentos de jovens, EJC, EAC, Cursilho, Emaús, Shalom, pode ter TLC, Focolarino, pode ter apostolado oração, homem do terço, mulher do terço, sei lá o que tem na igreja de tanta coisa, neocatecúmenos, pastoral operária, pastoral estudantil e a série de coisas. Mas não percam a unidade, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então, o eixo de Pentecoste ao mistério da Santíssima Trindade, que nós celebramos no tempo litúrgico, seria o eixo do clamor social, do grito dos excluídos, do grito dos marginalizados, onde a igreja toda diz: nós temos fé e nós queremos pôr os pés no chão para poder mudar essa sociedade. Eu penso que esse tempo litúrgico favoreceria um pouco melhor, mas eu não posso nem sequer dar palpite, porque como eu falei para vocês, a minha opinião é apenas uma opinião, mas tem gente muito mais competentes e sábias que vão fazer isso melhor, e eu estou junto com eles. Não é porque eu penso dessa maneira ou aquela maneira é que eu não vou estar junto. Eu abraço qualquer causa que a igreja esteja, e não um grupo particularzinho, não. Onde a igreja como uma unidade, os bispos, os padres, o presbitério estão juntos, nós estamos juntos. Embora possamos ter as divergências de opinião, como a minha aqui agora, que é uma divergência tranquila, eu não estou sendo agressivo, né? E nem quero. Mas nesse sentido eu acho que nós devemos, como paróquia, nas pequenas comunidades, na paróquia matriz, na arquidiocese e no Brasil e no mundo inteiro, como católicos, não perder esse foco da unidade que Jesus orou antes da partida dele. No discurso do adeus, da despedida, ele fez essa oração: que sejam um, como eu e tu somos um. No modelo da diversidade, da multiplicidade, da pluralidade, buscar o princípio da unidade. Isso que é o fundamento. Por isso Dom Gil fez essa assembleia, esse sínodo, né, em forma de uma assembleia miniatura, mas o grande sínodo que retoma a todo o aspecto global, que tem uma visão mais macro, e com pequenas equipes e focos nas bases. Então, com certeza vai ter investida missionária, vai ter muitas iniciativas que os padres são muito criativos, e isso nós não podemos deixar de reconhecer. Os padres têm uma criatividade, um desejo, o que eles gostam de fazer o que fazem. Então, os sacerdotes da nossa arquidiocese são muito dinâmicos e muito atuantes. E é nesse sentido que a gente tem que valorizar o nosso perfil, o nosso rosto da arquidiocese de fora. E nesse período, então, da quaresma, nós vamos estar investindo nessa formação de tomada de consciência para o nosso protagonismo no agir pastoral. E eu convido principalmente a paróquia São José de Bigas para sempre o laicato ser protagonista da sua própria ação, sujeito da sua história, para a transformação aqui do nosso município, da nossa cidade. E isso eu quero agradecer aos nossos conselhos de pastoral, ao CPC, ao Conselho de Finanças e aos conselhos das pequenas comunidades, o CPC, que está bem articulado e que nós estamos vivendo o mês do nosso padroeiro e que as forças pastorais estão, sim, super atuantes. Quero parabenizar a coordenação da pastoral e agradecer mesmo pela grande parceria que tem sido feita. E o que é mais importante é que as coisas que têm acontecido têm sido muito bem sucedidas na arquidiocese. Agora tivemos a Via Sacra dos Jovens, vai ter a Via Sacra
do Apostolado da Oração. A Via Sacra do Jovem foi um sucesso. Parabéns, Dom Gil. Parabéns à Comissão Arquidiocesana, o Padre Zuca e toda a Comissão Arquidiocesana, essa juventude maravilhosa, maravilhoso mesmo, fantástico, e que teve um resultado e teve um efeito muito bom. Inclusive mesmo lançando um apoio à beatificação desse jovem Guido, que Dom Gil apresentou ao clero na última reunião, no diretório, não foi na última reunião, foi no sínodo mesmo, na abertura da primeira reunião sinodal, do segundo sínodo. Ele apresentou esse jovem surfista no Rio de Janeiro, que os pais são de Juiz de Fora. Então, ele intuitivamente, com intuição, com clareza, ele jogou essa ideia. Gente, é possível no século XXI um jovem surfista, bem-sucedido, universitário, também buscar a santidade. Então, a proposta de santidade ainda, é o eixo de tudo que nós queremos. Ser de santos. Né? É a chamada do povo de Israel, que Moisés ouviu de Deus, para com o povo de Israel, que sede santo como eu sou santo. Isso é, ao modelo do amor, da misericórdia, da acolhida, sabe? Da hospitalidade, da comensalidade, sentar à mesa, partilhar junto, que todo mundo possa ter pão em sua mesa, que todo mundo possa partilhar. Isso, a experiência do dízimo, as paróquias terem autossustentabilidade, as paróquias saberem se cuidarem, independente de padre A ou B, os leigos, os paroquianos, devem assumir a sua paróquia como condição de casa, de a presença do sagrado. E para isso eu preciso manter esse culto, manter essa igreja. Então, realmente é fantástico essa vida pastoral dos dizimistas, da atuante. E não simplesmente uma doação que vem ocasionalmente, mas tem que ser uma coisa fiel, constante. A paróquia ela tem sua dinâmica, o seu jeito de ser. Parabéns, viu? Fico muito feliz de ver algumas paróquias aí com tanto sucesso e fazendo tantas coisas. Eu tive a experiência de visitar algumas paróquias na Arquidiocese de Mariana, aqui em Juiz de Fora. Eu passo de vez em quando, curiosamente, e eu vejo centros sociais, acolhida de crianças. Aqui na nossa arquidiocese tem várias iniciativas dos padres. Temos padres fantásticos que vão na rua, vão fazer reciclagem. O padre Dondes é um deles, e todos os outros padres, sabe, o povo de Deus a gente chama, né, que é o padre que a gente gosta tanto, e faz uns trabalhos bonitos, e fora os outros padres que já tem na paróquia aqui em nossa região, trabalhos sociais fantásticos, ajudando nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de passagem. Há muita coisa social sendo feita, e isso me leva a dizer a todos os biquenses que a gente precisa construir este ato aqui, porque aqui nós não temos um centro de acolhimento né? Mas vamos lá, devagar a gente chega, e com a graça de Deus e o apoio de vocês. Então, nesse período da Quaresma vai culminar com a Semana Santa. Semana Santa é um período, para mim, é uma experiência mais forte da minha vida como ministério e como cristão, mesmo quando eu não era padre. A Semana Santa para mim sempre foi a mãe das mães das semanas todas. Para mim começo o ano com a Semana Santa e a Páscoa. E realmente é o eixo de tudo. É um tempo forte, é um tempo de muito cansaço para o padre. Eu quero até dizer aos padres que nós temos que nos cuidar, porque a Semana Santa suga a gente, mutirões de confissões, os ofícios. Tem padres super zelosos que viram até a madrugada preparando as homilias, preparando os ofícios. A você, sacerdote, meu abraço, meu carinho, minha solidariedade, mas vamos desacelerando um pouquinho, não muito, porque a gente também somos corpo humano, a gente cansa. E eu gosto muito que os padres também, no meu coração, até acho que é interessante ter a Pascuela, depois da Semana Santa, tirar uma semana de descanso, para poder refazer as energias físicas e psíquicas. Isso é muito importante, mas meus queridos padres, meus amigos, meus irmãos do presbitério da Arquidiocese de Fora, de outras arquidioceses, aproveitemos essa Semana Santa para revisar nossa vida, para retomar o nosso sacerdócio, nosso ministério, que a vida está passando rápido, nós estamos ficando velhos, nós já vamos passando, e a gente incentivar mais jovens a ser padre, quem sabe mais jovens vão querer ser padre porque você fez uma Semana Santa maravilhosa, fez uma Semana Santa encantadora, que converteu corações, que trouxe o laicato para a igreja, e vocês leigos que já estão, não atrapalhem, ajudem.
sejam acolhedores, não só na porta da igreja, mas sejam simpáticos. Os leigos nas nossas missas têm que ser simpáticos, agradáveis. Não é o papel do padre estritamente ser simpático. Não é o padre acolher na porta da igreja que vai fazer o povo voltar para a igreja. Não. O padre não pode ser esse animador de ânimos. Quem anima a alma é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma comunidade. E se você não é uma comunidade de fraterna, uma comunidade de seus irmãos, e ali os irmãos da igreja, do ministério, da catequese, das pastorais, vocês não demonstram amizade, simpatia entre vocês, se vocês não falam bem uns dos outros, está comprometido toda a fraternidade da Santa Missa. A Santa Missa não é um momento de shows, não é um momento para novidades, para agradar o público. Isso aí se faz em outro lugar, em outros espaços. Mas Santa Missa é um momento de conversão, entrada para dentro de si mesmo, perdoar as pessoas, amá-las, porque a hóstia é Jesus, Jesus é a hóstia, ele não só está na hóstia, mas ele é a hóstia, o seu sangue precioso está ali. Então, aquele momento ali é introspecção e é exteriorizando para a fraternidade. Então, a sua comunidade celebra a missa, a sua comunidade se torna mais afetiva, mais amorosa, mais amiga, ou a comunidade tem pessoas que não estão mudando, que não estão se convertendo. Você é uma pessoa melhor a partir da Santa Missa, aí você celebrou a Eucaristia em sua plenitude. Por isso que é importante ir à missa, não abrir mão da missa de jeito nenhum. Mesmo se você estiver em pecado, que você, eu não sinto nada. Não tem que sentir a missa, você tem que ir e fixar. E lá deixa o Espírito mover na sua consciência e fazer um exame de consciência. E você vendo aquele ato da entrega de Jesus na hóstia, um sacrifício incruento, misticamente transformado ali, o pão e o vinho, o corpo e sangue de Jesus, isso vai impactar você e você vai começar a ter posturas de acolhida dos seus irmãos leigos. Porque quem senta no banco da nossa igreja ou quem preside, todos igualmente têm que ser alegres, simpáticos e amorosos. Mas não precisa de músicas, não precisa de teatros, uma teatralidade litúrgica, não precisa disso. Eu tenho certeza, a maioria das pessoas querem focar a hóstia, focar em Jesus. E não precisa de extravagância, de andar com o Santíssimo para lá e para cá. Eu acho que alguns padres, algumas pessoas fazem isso, até diáconos, que eu acho que é errado, mas liturgicamente, se você celebrar uma missa de forma tranquila, junto com o povo, e o povo ouvindo as respostas, e intercalando, fazendo uma interlocução com o presidente da celebração, eu duvido que a pessoa não toma consciência de que precisa amar os seus irmãos e os meus ministros, o pessoal da sacristia, das pastorais, catequistas, e todos vão ser pessoas meigas, mansas, firmes, proféticas, que denunciam, mas são sempre ternas, carinhosas. Sempre quando vê alguém novo na igreja, abraça. Seja bem-vindo, mas do fundo do coração. É isso que eu desejo para a Semana Santa e para a Páscoa. Que nossas comunidades, na base, ali, nos círculos bíblicos, ali na catequese, no dia a dia da sua vida de igreja, meu irmão leigo, você seja uma pessoa como bom pastor, dócil, amando e dando a sua vida como Cristo deu lá na cruz. E não só o sacerdote, você cobrando o padre, porque o padre, além dele estar diante de uma assembleia numerosa, ele precisa concentrar no rito. Agora imagina se o padre ainda tem que dançar, pular, passar óleo, passar isso, passar fita, passar não sei o quê, prometer casinha, prometer... Não, isso aí é do mundo pentecostal, que até os evangélicos protestantes já estão questionando. Pô, peraí, tá tudo errado. Mas nós não podemos entrar. Graças a Deus, os nossos padres têm muito bom senso, obediência à liturgia, aos diretórios. Graças a Deus, a gente tem pessoas que têm bom senso. Mas isso é um risco que nós não podemos acusar os evangélicos. Não podemos acusar os neopentecostais. É um risco de todos nós, porque a gente quer fazer o melhor. E ao fazer o melhor, a gente se adapta. Aí fica uma coisa meio assim, nossa, a missa foi linda, nem vi passar, mas foi 2 horas de missa, 3 horas de missa. Ok, mexeu com a emoção. Mas a fé, ela é uma razão. Ela precisa ser usada com razão. Por quê? Eu preciso transformar esse mundo. Esse mundo precisa ser fermento que levé da massa. Nós precisamos ser sementinha de mostarda. Nós precisamos alterar, porque a situação social brasileira e mundial precisa de homens de Deus, sacerdotes, profetas, que possam ir à frente para poder dizer, peraí,
aqui é isso, aqui não é isso. Segundo a Bíblia e segundo a nossa visão cristã, isso é contra a vida. Isso é contra a humanidade. Então, nós precisamos usar essa fé para a ação evangelizadora concreta e não para poder encher nossas igrejas, para poder prometer milagres e curas, mas, acima de tudo, não curar a malha social. Porque os nossos governantes precisam que a fé que eles receberam, e muitos deles são cristãos, receberam essa fé pelo batismo, eles deveriam praticar isso. E se é uma nação que se diz cristã, católica, e agora também o mundo evangélico invadindo a malha política e dominando, às vezes, a política brasileira, então que convertam, que realmente pratiquem a fé e que a gente lute para a mudança social dos pobres, dos angustiados. É isso que eu digo. Então, a fé ela é macia, é suave, ótimo, anestesia. Mas se não usar a razão, ela aliena e leva a humanidade inteira ao fracasso. E aí, realmente, o que vai imperar são as 3 tentações de Jesus no deserto, no início da nossa quaresma, na quarta-feira de cinza. O ter, o poder e a aparência. O Deus bezerro de ouro. E é isso que nós não queremos, irmãos. Então, nesse sentido, o meu discurso ele traz uma coerência fraterna. Uma coerência fraterna. Eu não estou aqui dizendo sobre ideologias filosóficas. Mas a filosofia cristã ela é baseada na fraternidade. A coluna de sustento do cristianismo se chama fraternidade, que é diferente dos viés marxistas, comunistas ou socialistas, dessas ideologias contra a vida. Não. Isso aí já é um discurso que a gente tem parceiros desse lado, tem gente que está militando na política e que são cristãos católicos honestos e que não concordam com o estatuto e com o regimento do partido, mas está ali, porque é mais um que luta a favor. Então não vamos generalizar e demonizar e acusar todas as pessoas, não. Não. Existe pessoas e pessoas, né? Então nós precisamos ter maturidade, senso crítico, equilíbrio, para que pegar o que é melhor em tudo e fazer uma construção segundo o amor de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O modelo dele. E ele clamou lá na cruz, disse, Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem. Então, nós precisamos, sim, ter um coração amor, misericordioso. Nós precisamos visitar os carcerados, nós precisamos de ajudar o Brasil a ser construído, apoiar, né, a construção de um Brasil, e não simplesmente ser criticóide ou revolucionário por ser revolucionário, não. Porque nós já cansamos dessas pessoas que prometeram mundos e fundos e não fizeram nada. Nós precisamos ter a fraternidade, a acolhida entre nós e, acima de tudo, dentro das nossas pequenas comunidades eclesiais, fazer entre nós, a partilha e entre nós mostrar para todo mundo, inclusive para o governo, de que a Igreja Católica, no seu mundo particularizado, lá nas comunidades, fazem muito melhor do que os gestores atuais. Há muita partilha dentro da nossa igreja eclesial, há muita gente boníssima que poderia ser um governante, porque sabe partilhar, sabem ser leigos e leigas, comprometidos, engajados e que têm sensibilidade para com todos. Eu conheci e conheço muitos leigos que dão vergonha a todos os políticos do Brasil, porque são leigos cristãos, católicos, que realmente buscam a paz e a justiça e estão lutando. Só que eles são anônimos, mas muitos estão agora tentando reagir, e eu convido a todos a reagir e sermos um povo, a nação cristã católica, nos princípios bíblicos, das primeiras comunidades, para resgatar aquilo que o documento de Aparecida, o documento 100, formidavelmente retoma com uma força impressionante e qual eu acredito. Então, que Deus abençoe você. Não tenha medo de você converter o seu coração, abrir-se para a misericórdia e lutar pela justiça de forma urbana, civilizada, pelos meios legais, sem mentira, sem fake news, sempre na sinceridade. E querendo o bem coletivo, e não de interesses de partidos ou de grupos fechados. Assim também, dentro da igreja não pode acontecer esses grupinhos que fazem também esses joguinhos que aprenderam da sociedade e trazem para dentro da igreja. É isso que eu desejo. Boa Semana Santa, boa Quaresma, boa ressurreição com Cristo e que Deus nos abençoe. Abraço a todos aqueles que vão estar tendo paciência de assistir essa live,
pelo YouTube. Muito obrigado a vocês e a nosso arcebispo Dom Gil Antônio Moreira, ao nosso conselho do presbitério e aos conselhos consultores e a todos os conselhos diocesanos. Força, coragem, tamo junto aí. Deus abençoe. Amém.